Hoje até eu tô um grupo menor, às vezes tem. É bom, aqui varia, conforme o sábado, né? Até a disponibilidade, porque sábado às vezes as pessoas têm alguma coisa à noite. Então, o Dr. Ricardo foi muito gentil de ter aceitou assim rapidamente o nosso convite. E isso nem sempre é assim tão comum, né? Às vezes eu fico mando e-mail assim, para convidar. As pessoas também têm outros compromissos, né, já assumidos durante o ano, então agradecer a disponibilidade, a atenção, o carinho, né, de recebê-lo aqui hoje. E todo mundo conhece o Dr. Ricardo, né, o homeopata famoso aqui em Florianópolis e também do movimento espírita, né, Dr. Ricardo. E hoje vai nos falar então sobre mecanismos da reencarnação, provas da reencarnação. Provas. Aí eu deixo a palavra então com o senhor. Tá certo. Ok. Bom, só para a gente se situar um pouquinho também, eu tenho 10 livros espíritas que eu escrevi e eu faço palestra no mundo inteiro. Tá? Na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canto da Lua. Então é um prazer a gente estar conhecendo mais uma casa, né, mais um foquinho de luz aí, brilhando aí. Bem, gente, vamos bater um papo então sobre reencarnação. E eu gostaria de que vocês depois fizessem perguntas, é possível, né? Claro. Né? Fizessem perguntas e a gente vai respondê-las assim, medida do possível. Bem, antes de a gente falar em reencarnação, vamos rapidamente recapitular quais são os princípios básicos da doutrina espírita. O que uma pessoa, para ser espírita, sentaria, né? Basicamente? Primeiro, a existência de Deus numa concepção diferente da concepção comum. Deus não é um homem, não é Jesus. Deus não é uma pessoa, não fica contente, triste, bravo, castiga, nem perdoa. Deus é um amor eterno, onipresente no universo. É a inteligência que banha o macrocosmo, as galáxias, os planetas, os astros, todos mergulhados na energia divina, na sabedoria, na inteligência, no amor divino. E também o microcosmo, quer dizer, os átomos, as partículas menores do universo, são todas elas também banhadas por essa luz, por essa inteligência que é imutável, não muda. Então, sempre é amor, sempre inteligência imutável. Então, essa concepção de que Deus faz isso, Deus faz aquilo, é uma concepção que os homens inventaram. Deus sempre é amor e é imutável. Quando a gente tem um buraco na frente da casa da gente, a gente não faz assim. Seu prefeito tem um buraco na frente da casa da rua, você pode vir tapá-lo? Ninguém faz isso. Tá? Então, quando a gente pede um auxílio a Deus, evidentemente que esse auxílio chega em escalões e os secretários da administração, secretário de obras é que vem realmente, nem pessoalmente, vem destacar um outro. Aí chega no 15º, vem 2 homens de macacão tampam o buraco da rua. Ou seja, são nossos amigos espirituais que estão conosco e que nós podemos fazer contato com eles. Essa concepção de Deus é importante porque é uma concepção muito ampla, muito mais profunda e diferente das outras religiões, que Deus entrou no meu quarto, me curou, umas coisas assim que as pessoas imaginam. Né? Segundo, o princípio básico. Nós não temos uma alma, nem temos um espírito. Nós somos uma alma, nós somos um espírito, estamos transitando num corpo biológico durante 80, 90 anos, seja o que for, transitando. Nós somos um espírito que temos milhões de anos ou bilhões de anos. Não na fase humana, até nas fases pré-humanas. Então, nós somos um espírito. Terceiro, nós sobrevivemos. Não existe morte, existe continuidade da vida após a vida. É o princípio da sobrevivência. Quarto, nós nos comunicamos através de médiums de várias espécies e tipos. A gente se comunica com o mundo espiritual, ou seja, é a mediunidade. O quarto princípio básico seria a reencarnação. Aliás, antes da reencarnação, vamos falar hoje, vamos deixar para depois,
vamos falar na pluralidade de muitos, dos mundos habitados. Ou seja, a Terra não é um único local do universo que há seres evoluídos, inteligentes, mas existem milhões de astros no universo habitados. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. O outro princípio da evolução, nós estamos aqui, não é para pagar pecado, nós estamos aqui para evoluir. O projeto do renascimento aqui é, em resumo, um só: felicidade e sabedoria. Não numa vida só se alcança. Mas a finalidade da nossa passagem, das múltiplas passagens aqui, é alcançarmos a felicidade e a sabedoria, que é o destino de todos nós, criados por um ser sábio e perfeito. Não há quem tenha outro destino. É impossível. Todos nós chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. E o último princípio seria, não na ordem, mas porque é o tema de hoje, seria reencarnação. Ou seja, nós nascemos e renascemos muitas vezes, né? Para evoluir, para alcançarmos esse objetivo. Aí as pessoas colocam o seguinte: olha, doutor Ricardo, eu acho que existe espírito, tudo bem, se comunicar tudo bem. Esse negócio de nascer de novo, tá meio complicado, meio difícil. Já, uma vida só já é complicada, mudando de vida para frente, para trás, mais complicado ainda. Tá? Então vamos rapidamente colocar alguns pontos assim, né? E vocês depois questionem à vontade. Primeiramente, uma vez eu estava no jantar e fui convidado para o jantar e sentou um senhor na minha frente e disse: o senhor doutor Ricardo, sim, escreveu uns livros, tá fora. Aí virou assim: o senhor acredita mesmo na reencarnação? Aí eu ajeitei meu óculos e falei assim: não. É ficção. Não acredito mesmo na reencarnação. Aí ele ficou muito espantado, continuou comendo, daqui a pouco ele falou assim: mas peraí, o senhor não escreveu livros sobre a reencarnação? Escrevi. Mas o senhor disse que não acredita. Não, acreditar não, eu sei. Ele disse: como sabe? É como se, entre parênteses, que pretencioso, né? Como sabe? Isso não. Mesmo acreditar, a pessoa tem fé. Eu tenho fé que existe a reencarnação. De jeito nenhum. A gente conhece detalhadamente, sabe as comprovações, né? Lida com isso há muito tempo. Né? Então a gente conhece perfeitamente o próprio processo. As provas científicas, universidades e tudo mais que existe. É como só. Aí veio a conversa e continuou com ele. Bom, até vou citar curiosamente, a Luana já escutou essa história, inclusive. A primeira vez que eu me interessei por reencarnação é quando eu tinha 13 anos. Meu pai era espírita, minha mãe era espírita, né? E eu frequentava o colégio salesiano de Itajaí, ali. Eu nasci aqui, mas nós morávamos lá, o colégio salesiano de Itajaí. E na aula de religião, o clérigo, que faz parte do clérigo, né? O clérigo foi ao quadro negro, naquela época era quadro negro mesmo, né? E escreveu, né? Amai os inimigos, Jesus, não sei o que, Mateus, tal. Eu olhei aquele negócio assim, comecei a pensar, né? Todo mundo copiou, então. Comecei a pensar: caramba, isso é possível. Amar o inimigo? Nossa, peraí, você não tem como entrar isso na minha cabeça. Aí levantei o dedo, naquela época era dedinho, né? Levantei o dedo e, com 13 anos, disse assim: professor, o senhor pode me explicar isso? Porque Jesus diz isso. Isso eu escreveu, já anotei. Quer saber como? E por quê? Aí ele: não tem porquê nem como. Está na Bíblia, ponto final. É questão de fé. Eu disse: mas quero entender, o senhor pode explicar? Fica quieto, de Bernardo. Aí eu fiquei, tem que ter de novo? Assim. Ô, de Bernardo, o que você quer? Eu vou dar um exemplo para o senhor entender melhor a minha pergunta. Acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Entra um bandido aqui, tinha 13 anos, né? Entra um bandido aqui no colégio, mata um montão de pessoas, tem aquela sangueira toda e tal. Aí ele: olha, calma aí, rapaz. Não, deixa eu terminar a minha pergunta. Aí o senhor escapa atrás, escondido atrás da porta, o senhor escapa e tal, e depois você vai amar esse bandido. Isso não existe, professor. A turma toda caindo na gargalhada, né? E eu ganhei um baita de um castigo, né? O castigo era copiar o catecismo até 31 de dezembro, e toda semana tinha que apresentar, nas 2 aulas de semana de religião, tinha que apresentar um trecho copiado. Um dia eu estava copiando o catecismo em casa, meu pai chegou e disse: que foi que você fez na escola para tomar um castigo? Coisa boa não foi. Aí contei para ele. Aí ele: tal. Meu pai era espírita, né? Meu filho, você quer saber como é que a doutrina espírita, a filosofia espírita explica amar os inimigos? Pensei uma coisa, falei outra completamente diferente. Eu pensei: essa história de amar os inimigos já me deu problema que chegue.
Mas com medo do segundo castigo, né? Aí eu falei para ele mais ou menos, tá bom, pai, eu quero saber como é que eu fiz filosofia espírita, explica a mais inimigos. Aí ele começou a explicar. Eu comecei a escutar e copiando, posso copiar? Pode. Fui copiando o catecismo, de repente eu larguei o lápis, naquela época era lápis. Larguei o lápis, abri a boca e não fechei até hoje. Né? Aí fiquei impressionadíssimo com a explicação dele. E disse outras palavras mais ou menos o seguinte, meu filho, dois inimigos, eles se vinculam energeticamente, estabelecem-se entre eles um fluxo de energia que os prende magneticamente, eletromagneticamente, com campos fluídicos, os prendem. Ele disse, sim, mas daí é mais um inimigo, como é que é? Não. Aí é o seguinte, passa-se o tempo, eles vão para o plano espiritual, pode estar em níveis diferentes, colônias diferentes, mas um tem medo do outro, raiva do outro, mágoa, sentimento, dor. Tem uma ligação eletromagnética entre eles ainda. E isso é muito difícil a resolver, né? Porque são coisas muito graves que aconteceram. Torturados, sim, coisas parecidas, né? Sim, e daí vai. Daí é o seguinte, que um deles reencarna, depois de um tempo, recebe o outro em casa. Filho amado, querido, beijinho, olha a cara do papai, não sei o que, está com dor de ouvido, vou para o médico, estou preocupado com ele e tal. Alguns dos nossos filhos, não todos, alguns dos nossos filhos são inimigos do passado. Mas graças à anestesia das lembranças de vidas pretéritas, pelo Instituto da Reencarnação, eles renascem no templo do lar, se aconchegam, se aproximam, se perdoam e se amam. Nossa, que diferente da não explicação do pai. Aí comecei a me interessar pela reencarnação. Tá? Bom, primeiro ponto, tem lógica. Né? E hoje as pessoas nos perguntam, né? Que provas existem da reencarnação? Sim, bom, muitas. Primeiramente, eu como médico, estava dizendo para o marido dela ali, eu como médico trabalho como terapeuta de regressão a vidas passadas. Eu faço terapia regressiva a vidas passadas. Tá? Então a gente vê nessas terapias regressivas as explicações, a compreensão dos problemas que as pessoas estão vivendo nesta vida como continuidade das vidas anteriores. Não é crença, não é fé, isso é uma vivência que a pessoa vê. Né? Há pouco tempo uma pessoa que trabalha lá no nosso centro, depois se quiser anotar, aí ela tem anotado para passar para eles, a nossa reunião de estudos lá é filmada e vocês veem na internet, em casa, assistem a nossa reunião, participam, fazem perguntas à vontade. Tá? Toda reunião ela é filmada, né? E passa na internet. Passa ao vivo na quarta-feira, 20h10, ou pode ver gravada a qualquer dia. Está sempre gravada lá no site. Mas, o que eu estava fazendo? Que um dia, numa reunião, amados inimigos. Estava falando sobre terapia regressiva. Uma senhora disse assim, doutor Ricardo, eu estou com um problema muito sério há muito tempo, eu quero o seu auxílio como médico profissional, fazer terapia regressiva. Vamos ver se tem indicação. Qual é o seu problema? Pessoa culta, pós-graduada, tudo, sabe? Inteligentíssima. Aí disse o seguinte, olha, o que acontece é o seguinte, eu tenho pânico dentista. Bom, tem medinho, às vezes todo mundo tem. Não é medo. Eu vou fazer uma restauraçãozinha, não precisa nem anestesia. Não durmo, tenho dor de cabeça, diarreia, certo? Eu passo a noite, às vezes, sem dormir, só na expectativa de poder dizer, doutor Ricardo, não tem lógica. Eu sou uma pessoa inteligente, culta, você sabe, não tem lógica, eu sei que eu fazer uma restauraçãozinha, mas só imaginar eu sentada na cadeira do dentista, tá? Eu entro em pânico. Muito bem, fizemos a terapia regressiva, né? É longa, mas assim, só para resumir a história, se a pessoa se viu o seguinte, estou vendo um corredor, é uma rampa, e estou com uma roupa de soldado. Estou levando um prisioneiro, com correntes, estou segurando o prisioneiro, estou descendo a rampa. Lá embaixo tem um porão. Ele vai ser interrogado. Eu estou apenas cumprindo ordens. Aí desço com o prisioneiro, ele senta numa cadeira de tortura. E a minha função é ficar de guarda esperando acabarem o interrogatório para levar o que sobrar dele, ou ele ainda, para a cadeia. Veja o que aconteceu. Né? Ela
Era uma mulher, inclusive, nessa vida. Naquela outra vida estava com um homem. Tá? Uma mulher bem casada, tudo, etc. Né? Porque o fato de reencarnar no outro sexo não tem nada a ver com o homossexualismo, certo? Nada. Então, quando ela mentalizava a cadeira do dentista, fazia ressonância com seus arquivos do inconsciente pretérito, das suas vidas anteriores, no caso especificamente dessa vida que ele, soldado, trabalhava na prisão e levava o pessoal para aquela cadeira lá de interrogatório. Tá? Então, isso a gente vê constantemente. Não só sou eu, são milhares de psicólogos e médicos que trabalham no mundo inteiro com terapia regressiva. Então, isso é uma vivência, onde se entende os detalhes. Naturalmente, a pessoa foi tratada, orientada, depois me telefonou, doutor Ricardo, fui no dentista, foi tranquilo, dormi à noite, estava tudo bem. Então, está ótimo, né? A terapia regressiva é um caminho de se investigar vidas passadas. Não é o único caminho. Numa terapia regressiva, quando há pesquisadores envolvidos, não é o meu caso, aí esse tipo de trabalho que eu vou citar eu não faço. Se pode pesquisar o nome da rua, a cidade, nos cartórios, entrar em contato e verificar realmente se existiu aquela pessoa, filho de fulano, Beltrano, trabalhou em tal lugar, etc. Então faz toda essa pesquisa e se confirma nos cartórios. Certo? Segunda maneira de se investigar a reencarnação, de se documentar a reencarnação, é através da hipnose. A pessoa não é uma terapia. E a pessoa, na terapia, ela está acordada, ela está com os olhos fechados, uma hipnose superficial acordada. Na hipnose, segunda maneira, não é para terapia, certo? E se faz com várias outras finalidades, inclusive pesquisar vidas passadas. Então tem um autor, chama-se Albert de Rochard, em francês, que escreveu Les Vies Successives, em francês, As Vidas Sucessivas, as reencarnações. Tem quantidade imensa de pessoas hipnotizadas de vidas passadas que depois se documentam nos cartórios. Não é só esse autor, tem dezenas, centenas de autores do mundo inteiro que trabalham com hipnose e têm essas documentações. Então é um outro caminho de se documentar a reencarnação. Não tem nada a ver com fé, crença. Tem, né? Terceira forma de se comprovar vidas passadas seria através dos estudos da parapsicologia. A parapsicologia é uma ciência que estuda tudo que é paranormal. Por exemplo, se quem sai voando, não é normal, é paranormal. Certo? Se alguém vê uma luz aqui que desce, sobe e tal, e vai para a cadeira, e roda, e não tem explicação normal, é um fenômeno paranormal. Então, tudo que é inabitual e sem explicação racional, lógica, científica, é um fenômeno paranormal. Tá? Por exemplo, se essa moça está pensando em alguma coisa, eu digo assim, eu captei, hipoteticamente, captei o seu pensamento, está pensando isso, e não é uma fraude, né? Lógico, né? Isso é um fenômeno telepático, não é mediunidade. Não tem nada a ver com mediunidade, é um fenômeno paranormal. A parapsicologia, ela tem uma pesquisa chamada retrocognição. Voltar atrás no tempo, retrocognição. Então, as pessoas que voltam atrás no tempo, nas pesquisas de retrocognição, eles documentam as vidas passadas. E não tem nada a ver com o espiritismo isso. A quarta maneira de se documentar a reencarnação é através de um fenômeno chamado memória extracerebral. O que é memória extracerebral? Primeiro, o nome já diz, é uma memória que não está no cérebro. Então está onde? Eles não sabem. Nós sabemos, está no espírito. Tá? Então os corpos sutis. A memória extracerebral é o seguinte. É um fenômeno onde, principalmente criancinhas entre 2 e 9 anos de idade, se lembram espontaneamente, sem terapia, sem hipnose, sem nada disso. Se lembram e dizem espontaneamente, não, tu não é minha mãe. Minha mãe, ela chama-se Fritza. Fritza, muito esquisito. É sim, ele era casado com Hans, não sei mais o que e tal. Ah, que engraçadinho. Não, era isso. Ela morava numa cidade e tal, não sei mais o que, na Lapônia. Lapônia era nome de doce? Não. Lapônia é uma região no norte da Finlândia e Noruega, onde mora o Papai Noel, né? Onde é a região lá bem geladinha das renas e tal. Então, esses fatos existem aos milhares e milhares. Só um autor, Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos,
ele tem 2.000 fichas. Ele desencarnou há pouco tempo agora, antes dele. Ele tem 2.000 fichas, 2.000 fichas de crianças que se lembram minuciosamente os dados da vida passada. O brinquedinho que tinha. E até no Recife, em Recife, no interior, aliás, no Recife, no interior de Pernambuco, uma criança que se lembra de uma vida sua na Europa. Tal. Então, o Ian Stevenson esteve aqui no Brasil, foi lá visitar aquela comunidade bem pobre e tal, a família, até ficar meio assustados com ele, mas ele deixou à vontade, né? Então, 2.000 fichas. Isso. Pesquisadores de memória extracerebral, criancinhas que se lembram de vidas passadas espontaneamente, né? No Brasil tem pesquisadores que fazem isso. Por exemplo, Hernani Guimarães Andrade. Na Rússia tem Leonid Vassiliev, não é Leonid Brezhnev, né? Leonid Vassiliev, da Universidade de São Petersburgo, naquela época era Leningrado, depois passou para São Petersburgo, né? Tem uma pesquisa imensa sobre isso. E o pesquisador mais rigoroso, mais minucioso, mais perfeito, não é nem russo, nem americano, nem francês, nada, é um indiano. É o Ramendranath Banerjee, na Universidade de Rajasthan. Ele é tão minucioso nas pesquisas que qualquer falhinha ele diz, nesse caso eu não pesquiso mais. Ele vai afastando. Os americanos e os russos perguntando, mas Banerjee, esse quase fantástico, cheio de comprovações, não, tem uma falhinha ali, esse cara não pode ir pro... Mas por que isso, Banerjee? Porque eu não sou americano, eu sou indiano. Se tiver qualquer falha, meu trabalho vai todo por água abaixo. Então existem pesquisadores em vários países que documentam a reencarnação também por essa memória extracerebral, criancinhas que se lembram de vidas passadas. Depende de qual é o seu quinto, né? Quinta forma, quarta, quinta, né? A sexta maneira de se comprovar a reencarnação é através de um fenômeno chamado déjà vu, ou déjà vu, como o pessoal diz. Até entre um i francês, né? Nem déjà vu, nem déjà vu. Mas quando a gente não sabe dizer esse biquinho francês, né? Déjà vu. O déjà vu é o seguinte, é um fenômeno onde a pessoa, de repente, bate com alguém, uma pessoa, uma casa, uma cidade, um local, e tem uma sensação fortíssima que já conhece aquela pessoa. Certo? Tirando os exageros, as paixões, porque a pessoa é muito bonita, aí também não vai, né? Mas situações assim, bem claras disso, há muita comprovação de vidas anteriores pelo déjà vu. A minha esposa teve um déjà vu na Escócia, deve se lembrar, né? A minha esposa teve um déjà vu na Escócia, quando a gente estava lá, e quando nós chegamos lá, tudo ela começou a reconhecer. Meu Deus, olha, se lembra do que tipo de vestido mais gosto? Eu disse, floral. Olha, todo mundo de vestido floral aqui nessa cidadezinha, né, uma cidadezinha pequena e tal. Todo mundo lá. Disse, coincidência, tudo bem. E como é que eu gosto da bicicleta? Assim, com cestinha na frente. Olha só, todo mundo com cestinha na frente da bicicleta. Daí não quer dizer nada, tudo bem. Aí, diz ela, vamos tomar uma sopinha perto de um lago ali. Uma sopinha de peixe e tal, que a gente não come carne. Aí, de repente, ela começou a chorar. Assim, olha a colher. Eu olhei a colher, não vi nada. Né? Olha a colher. Assim, o que tem colher? Se lembra aquela vez que uma colher que a tua mãe tinha, ela pegou fogo, ela ficou bojuda assim embaixo. Eu quis guardar aquela colher. A tua mãe disse, mas o que é essa colher? Não serve mais para nada. Eu disse, não, achei interessante, eu quero guardar essa colher. Ela sempre dizia que as colheres de sopa são meio burras. Só ela não usava a palavra burra, que era muito educada. Mas eu vou dizer. São meio burras, porque a gente tem que tomar assim para não escorrer. Elas deviam ser mais assim, né? Chegando nessa vila lá na Escócia, todas as colherzinhas assim, como o cara imaginava, né? E foi acontecendo, uma série de coisas, tipo de louça, cor de louça, tudo assim. Aí, de repente, fomos visitar um castelinho, tá? Chegou lá no castelo, ela começou a chorar. Eu conheço aqui, conheço esse castelo. Imaginação tua. Eu louco para ser verdade, mas não dá corda, né? Não, imaginação tua. Não deve ser também e tal. Aí ela começou a reconhecer uma coisa, outra. Aí, de repente, olhou uma parede cheia de quadros, assim. Aqueles 2 quadros ali não são originais, foram trocados. Assim, bom, aí é demais. Aí chamei o guia. Não, senhores, eu trabalho aqui há 30 anos, esses quadros, isso aqui. Momentinho só, eu trabalho há 30 anos, quantos anos tem o castelo? O castelo tem 1000 e poucos anos. Então, naturalmente. Então, quer dizer, mas essa informação eu saberia e tal. Bom,
Aí depois fomos falar com o administrador do castelo. Aí pedimos para eu falar, só fui almoçar, fomos falar. Aí falamos, conversamos, por aqueles 2 quadros, eu sei que se vou trocar de originais. Ele, não senhora, não sei mais o quê, não sei o quê. Mas vamos tomar um cafezinho aqui na minha sala. Foi lá, fechou a porta, assim. Por gentileza, quem falou para a senhora? Aí assim, não, aqui era médio, que isso? Normal, não sei o quê e tal. Resultado, um dia depois ela teve um desdobramento astral, foi até lá e encontrou os quadros embrulhados, envolvidos no sótão, os originais, que eram de uma família anterior, depois de uma mortandade lá, então eles tiraram aqueles quadros e botaram da outra família que entrou. Tal. Muito interessante. Mas o déjà vu é aquele sintoma que a pessoa sente, vai numa cidadezinha pequena, antiga, da Bahia e tal, de Minas Gerais, chega lá e começa a descrever, se dobrar aqui, eu sei que vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o que e tal, confirma tudo. Por que déjà vu? Porque é o já visto, já teve lá, já viveu lá, etc. Tá? Então, uma outra maneira de se pesquisar a reencarnação, também é pelo déjà vu. Outras maneiras, através do estudo dos gêmeos univitelíneos. O que são gêmeos univitelíneos? Eles vêm de um espermatozoide, de um óvulo, fecunda. Depois, então, como tem 2 campos espirituais, 2 espíritos presos à psicosfera materna e ao embrião, o que acontece? Aquele meu livro de gestação eu explico isso. O que acontece? Acontece que, na hora que o ovo vai dobrar 2, 4, 8, 16, 32, na hora que vai se dobrar em 12, ele separa. Porque são 2 campos vibratórios diferentes. Só que é um óvulo e um espermatozoide com a mesma genética, então eles se desenvolvem iguais, porque é a mesma genética. É o mesmo cérebro, tudo uma cópia um do outro. Idênticos. Aí aquela criança é criada no mesmo útero, mesma sopinha, mesma mamadeira, a mesma educação, às vezes até roupinha igual, tudo igual, e alguns são parecidos. Porém, alguns são profundamente diferentes. Completamente diferentes. Por quê? Eu sou médico. Não tem explicação médica isso. Geneticamente é absurdo. A genética é igual dos dois. Os DNA são iguais, são cópias. Certo? Educação é a mesma, alimentação é a mesma. Meio social, a criança está desenvolvendo no mesmo meio. Porque um exemplo... Gente, para tornar tão diferente assim, é impossível. Eu, por exemplo, eu tenho sobrinhas, gêmeos unidos. Minha esposa são 8 irmãos, tá? Tenho sobrinhas univitelíneas, que eu encontro na rua, eu não sei qual delas é a Sandra, qual delas é a Cláudia, para mim são iguais. Porém, se elas abrem a boca e dizem 2 palavras, imediatamente sei que é a voz igual. Entende? Porque uma diz assim, ui tio, que prazer em vê-lo. Usa tesão legal. Entende? A outra fala. Tá? Uma delas foi fazer música clássica, Curitiba. A outra faz ginástica aeróbica. Uma disse que adora a equitação, outra disse que adora, deixa muito. Entende? Não tem nada uma a ver com a outra, mas são educadas, mas são espíritas e tudo mais. Tá? Por que essa diferença toda? Porque são espíritos que, mesmo uma genética igual, têm um passado diferente. Então, reencarnando nessa família, por um histórico comum com essa família, uma necessidade de estar juntos. Então, só quem explica mesmo é a reencarnação. O resto pode teorizar, tá? Mas fica difícil. Então, uma outra maneira de se estudar a reencarnação. Vamos usar a 7ª, 8ª. Maneira de estudar a reencarnação é através do estudo dos gênios precoces. Gênio precoce é uma criatura genial, acima da inteligência das pessoas, acima da capacidade das pessoas, que precocemente, com 2 aninhos, 3, etc., apresenta conhecimentos fantásticos. Tá? Então, há grandes gênios na música, na pintura, na engenharia, na advocacia. Francis Bacon, não confundir com o Chico Toicinho, né? Francis Bacon, um grande advogado, famoso, com 15 anos, ele já recebeu o título de advogado, porque ele conhecia todas as leis de cor, todas as interpretações, e através das bancas de exame que ele foi submetido, que a família tinha posse, ele falou, não, vocês vão fazer, ele respondia tudo, acertava tudo, no final eles deram, com 15 anos, o título de advogado para ele. Imagina só. Né? É
realmente era um gênio. Desde criança pequena conhecia as leis com uma naturalidade, buscava tudo para ler, devorava aquilo e já conhecia. Tá? Leif Erikson, engenheiro, com 12 anos, chefiava 600 homens na construção não todos, os milhares de homens, 600 homens eram de responsabilidade dele no canal de Suez. Tal o conhecimento técnico que ele tinha, com 12 anos. Tá? O exemplo que eu acho mais fantástico está no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, de um menino de 2 anos e meio que tocava piano magistralmente, dava concertos, e com 3 anos já dava concertos no Palácio Real de Madrid. Não confundi com o time Real Madrid, né? No Palácio Real de Madrid ele já dava concertos de piano. Deu na Rússia, deu em vários países, né? Um gênio do piano, assim, compondo músicas complexas e tal. Mozart também conhecido, né? E assim por diante. Então, o gênio precoce é alguém que se lembra da reencarnação passada com facilidade. Por quê? Geralmente porque reencarna rápido. Geralmente porque reencarna rápido. Nem todo mundo quer reencarnar rápido, tem isso mesmo, nem todo mundo é genial. Mas isso acontece em função desse fenômeno também. Né? Às vezes as pessoas dizem, doutor Ricardo, esse negócio de prova científica, memória cerebral, regressão, não sei o quê, eu não quero nada disso. Eu quero que esteja escrito aqui na Bíblia da minha religião, onde é que existe reencarnação. Você me mostra se você prefere o Novo ou no Velho Testamento. Aí tem no Velho, tem no Novo. Eu não vou citar um todo de frases que fica cansativo. Rapidamente algumas, né? Então tem aquela conversa famosa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos perguntou o que é necessário para entrar no reino dos céus. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, é necessário nascer de novo, porque uma vida só é possível, né? Aí o Nicodemos deve ter coçado a orelha, coçado aqui e tal. Como? E perguntou com a frase célebre, como pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Ou seja, não entendeu. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, que é necessário renascer. Está lá na Bíblia de qualquer religião. Renascer. E acrescentou, renascer da água e do Espírito. Água em simbologia hebraica quer dizer matéria. Matéria. Tem a Gênesis, primeiro livro bíblico, assim, da água surgiram os patos, da água surgiram não sei o quê. Água é o símbolo de matéria, porque o livro bíblico é todo ele simbólico. E tem que se entender o simbolismo dele. Né? Já volto até o simbolismo depois, uma coisa bem interessante. Mas renascer da água e do Espírito, renascer em corpo e espírito. Né? Só que assim está na tradução mais antiga, a tradução de Osterwalde. Veja só que maldade, ou que coisa sem querer que aconteceu, que depois de alguns anos, na tradução de Lei Mestre de Saci, está necessário renascer da água e do Santo Espírito. Perdeu o sentido completamente. Perdeu o sentido completamente. E numa tradução mais nova ainda, a tradução de... a primeira que eu falei é de Lei Mestre de Saci, né? A outra é de Lamennais. São mais recentes, diz assim, é necessário, Jesus disse, é necessário renascer da água e do, trocar o Santo Espírito, e do Espírito Santo, ponto. Então, renascer da água, o Espírito Santo é o batismo, renascer simbolicamente, tirando o pecado de Adão e Eva, do pecado original, que o batismo tiraria e tal. Mudou completamente de sentido. Mas estava lá, e ainda está em algumas traduções. Quem tem a tradução do Osterwalde está assim. E outras passagens, por exemplo, quando os discípulos perguntaram a ele, Mateus 17, 10, 14. Versículo 10 e 14. Não foi dito que Elias havia de vir de novo? Tá? Ele respondeu, a verdade vos digo que Elias já veio e vós não o conhecestes. E eles entenderam então que falava de João Batista. Lá no versículo 16, 17, eles entenderam que ele falava de João Batista. Né? Então, mas tem um monte de referência. Não ficar citando agora que é cansativo. Tá? Então é uma outra forma, sim. Mas eu acho que acima de tudo, de Bíblia, de prova científica e tudo mais, há uma razão principal. Bom senso. Lógica. Para quem não pensa, está tudo bem. Mas para quem gosta de pensar, questionar, analisar, entende? Faz algum sentido uma vida só? Faz algum sentido com a justiça, com o amor divino? Faz algum sentido com a inteligência cósmica do universo uma vida só?
Um miserável passando fome lá na Somália, no Haiti, não sei mais o que, miséria terrível, desesperado. E a gente, hoje eu quero um franguinho, eu quero isso.